humano em sua alienação é um ser social. Quando Agostinho fala em massa perditionis, uma massa de perdição, expressa sua percepção oposta à doutrina de Pelágio de que o ser humano em sua alienação é um ser social e não pode ser considerado isoladamente como, como um sujeito capaz de tomar decisões livres. Em toda descrição da condição humana deve-se preservar a unidade de destino e liberdade. O pecado é um fato universal antes de se tornar um ato individual, ou mais precisamente o pecado como ato individual efetiva o fato universal da alienação. Como ato individual, o pecado é uma questão de liberdade, de responsabilidade, de culpa pessoal. Mas essa liberdade está inserida no destino universal de alienação, de tal modo que em todo ato livre está implícito o destino de alienação e vice-versa. O destino de alienação é efetivado por todos os atos livres. Portanto, é impossível separar o pecado como fato do pecado como ato. Ambos estão entrelaçados e sua unidade é experienciada imediatamente por todo aquele que se sente culpado. Mesmo no caso de assumirmos plena responsabilidade por um ato de alienação, como sempre deveríamos fazer, também estamos conscientes de que esse ato depende de todo o nosso ser, incluindo os atos livres do passado e o destino, integrado tanto por nosso próprio destino como pelo destino universal da humanidade. A alienação como fato foi explicada em termos deterministas, fisicamente por um determinismo mecanicista, biologicamente por teorias da decadência do poder biológico da vida, psicologicamente como a força compulsiva do inconsciente, sociologicamente como o resultado do domínio de classes, culturalmente como a falta de adaptação educacional. Nenhuma dessas razões explica a consciência de responsabilidade pessoal que o ser humano sente por seus atos no estado de alienação. Mas todas essas teorias contribuem para a compreensão do elemento destino na condição humana. Nesse sentido, a teologia cristã deve aceitar todas elas. Deve acrescentar, porém, que nenhuma descrição do elemento destino no estado de alienação pode eliminar a experiência da liberdade finita e, consequentemente, a responsabilidade por cada ato em que se efetiva a alienação. As explicações deterministas da condição do ser humano não negam necessariamente sua responsabilidade pessoal, como reconhece na prática o próprio determinista numa situação em que, por exemplo, se vê obrigado a retratar-se de sua convicção determinista. Ponto. Nessa situação, o determinista tem clara consciência de que sua responsabilidade, seja resistindo ou se submetendo à coação, e é essa experiência que importa quando se descreve a condição humana e não a mera explicação hipotética das causas de sua decisão. A doutrina da universalidade da alienação não torna irreal a consciência de culpa que o ser humano tem, mas o liberta do pressuposto irrealista de que em todos os momentos possui uma liberdade não determinada para decidir-se pelo que lhe aprouver, pelo bem ou pelo mal, por Deus ou contra ele. Desde os tempos do período bíblico, a Igreja cristã dividiu os pecados concretos, de acordo com sua seriedade, em pecados mortais e pecados veniais. Mais tarde acrescentou os pecados capitais, mas sempre traçou uma clara linha divisória entre os pecados cometidos antes do batismo e os cometidos depois dele. Essas diferenças são decisivas para a atitude dos sacerdotes no que se refere ao uso dos sacramentos por parte do cristão individual e a sua antecipação do destino eterno, porque os diferentes tipos de pecado estão em correspondência estrita
com os diferentes tipos de graça, tanto na vida atual como na futura. Para o exame desta concepção e de suas consequências práticas, pode servir-nos de orientação o interesse psicológico e educacional na Igreja Católica Romana. A Igreja considera até que ponto existe uma participação e culpa pessoal em todo ato pecaminoso e está certa em pesar as diferenças de culpabilidade, assim como faz o juiz quando pesa a responsabilidade e pena. Mas todo este esquema de qualidades e relatividades se torna irreligioso no momento em que se aplica à relação do ser humano com Deus. O protestantismo formulou esta questão tanto no que tange ao pecado como à graça. Só existe o pecado, o ato de afastar-se de Deus e da graça ou reunião com Deus. Essas categorias são qualitativas e absolutas, não quantitativas e relativas. Pecado é alienação, graça é reconciliação, exatamente porque a graça reconciliadora de Deus é incondicional. O ser humano não necessita olhar para a sua própria condição e para os graus de sua culpa. Ele tem a certeza do perdão total na situação de culpa total. Esse é o poder consolador da compreensão protestante do pecado e graça no que diz respeito à nossa relação com Deus. Ela confere uma certeza que a posição católica jamais pode proporcionar. Ao mesmo tempo, o protestantismo deve reconhecer que, devido à sua concepção de pecado e graça como categorias absolutas, ele perdeu grande parte da percepção psicológica e da flexibilidade educacional da posição católica. Frequentemente, ele se deteriorou em um rígido moralismo, o que é exatamente o contrário da intenção protestante original. O colapso deste moralismo sob a influência da psicologia do profundo deveria ser o primeiro passo para a reavaliação das percepções católicas das infinitas complexidades da vida espiritual do ser humano e para a necessidade de lidar tanto com os elementos relativos do pecado e da graça quanto com seus elementos absolutos. O surgimento do aconselhamento como uma das tarefas paroquiais do ministro protestante representa um passo importante nessa direção. Alienação, número 6, alienação individual e coletiva. Até agora, nossa descrição da alienação se limitou exclusivamente à pessoa individual, à sua liberdade e destino, à sua culpa e possível reconciliação. Mas alguns acontecimentos recentes, protagonizados às vezes por toda uma nação, tornaram urgentemente a questão da culpa coletiva. Ela nunca esteve completamente ausente da consciência humana, pois sempre houve indivíduos, classes e movimentos no poder que atentaram contra a natureza essencial do ser humano e provocaram a destruição do grupo ao qual pertenciam. O judaísmo e o cristianismo enfatizaram a culpa pessoal do indivíduo, mas não puderam fechar os olhos diante de questões como o sofrimento de filhos por causa do pecado dos pais, a condenação social dos descendentes pessoalmente inocentes de pais moralmente condenados. Não deixou de existir na era cristã, e nos últimos anos nações inteiras foram moralmente condenadas pelas atrocidades perpetradas por seus governantes e por muitos indivíduos que foram coagidos ao crime por seus governantes. Exigiu-se uma confissão de culpa da nação toda, inclusive das pessoas que se opuseram ao grupo governante e sofreram por causa de sua resistência. Esse último ponto nos mostra que existe uma diferença fundamental entre uma pessoa e um grupo social. Em contraste com o indivíduo centrado, a quem chamamos de pessoa, o grupo social não possui um centro natural de decisão. Um grupo social é uma estrutura de poder e em toda estrutura de poder alguns indivíduos determinam as ações de todos os indivíduos que integram o grupo. Por conseguinte, sempre existe um conflito potencial ou real dentro do grupo, mesmo que resulte
na ação solidária do grupo como um todo. Um grupo social como tal não está alienado nem está reconciliado. Não existe culpa coletiva, mas existe o destino universal da humanidade, que num grupo determinado torna-se destino particular sem deixar de ser universal. Todo indivíduo participa desse destino e não pode desembaraçar-se dele. E o destino se acha inseparavelmente unido à liberdade. Por isso, a culpa pessoal participa na criação do destino universal da humanidade e na criação do destino especial do grupo social a que pertence essa pessoa. O indivíduo não é culpado pelos crimes cometidos por membros de seu grupo se ele mesmo não os cometeu. Os cidadãos não são culpados pelos crimes cometidos em sua cidade, mas são culpados como participantes do destino do ser humano como um todo e do destino de sua cidade em particular, pois seus atos nos quais a liberdade estava unida ao destino contribuíram para formar o destino do qual participam. Eles são culpados não de cometer os crimes de que seu grupo é acusado, mas de contribuir para o destino em que aconteceram estes crimes. Nesse sentido indireto, até mesmo as vítimas da tirania numa nação são culpadas dessa tirania. Mas também o são os súditos e outras nações, súditos de outras nações e da humanidade como um todo, pois o destino de cair sob o poder de uma tirania, mesmo de uma tirania criminosa, forma parte do destino universal do ser humano de estar alienado daquilo que é essencialmente. Se aceitas estas convicções, se aceitas essas considerações impediriam as nações vitoriosas de explorar sua vitória em nome de uma pretensa culpa coletiva da nação derrotada. Todos os cidadãos da nação derrotada, ainda que tenham sofrido em consequência de sua posição aos crimes cometidos por ela, seriam obrigados a aceitar parte da responsabilidade pelo destino de sua nação. Todos eles, talvez de forma inconsciente e involuntária, mas mesmo assim, responsável, ajudaram a preparar ou a manter ou a agravar as condições que levaram os crimes efetivamente perpetrados.